Bom dia. Good. Tá aprendendo. So now we have Joshua's, and maybe some Joshua's need a little bit healing. Então agora a gente tem vários Josués aí, e talvez os Josués precisam de um pouquinho de cura, né? And so we'll see how to help them to get more healthy. Então vamos ver aí como é que a gente ajuda eles a ganhar mais cura, receber mais cura. Let's return and look on our upside down heart. Wait a minute. Tá conectando aí? You remember our upside down heart, yes? Nós vamos começar com aquele coração de cabeça para baixo, vocês And lembram? it had 4 areas there. E tem 4 áreas lá naquele coração. Open area, A área aberta, hidden area, a área escondida ou secret guardada, area, a blind area, área cega and unknown area. e a área desconhecida. So do you remember, yes? Vocês lembram daquelas áreas que a gente estava falando? And we remember that open area is like 1 of the 10s of the iceberg. Então vocês lembram que aquela área aberta é como 10% de um iceberg, que só a pontinha está aparecendo? And when we meeting the person can actually we meet on the surface, and there is a lot of deep here. Então quando nós conhecemos uma pessoa, a pessoa está mostrando só o superficial dela e tem muito mais para baixo ali escondido. So, and actually many people try to solve their problems very quickly. E na verdade muitas pessoas tentam solucionar os problemas delas de uma forma muito rápida. And sometimes they look like newcomers who are climbing a very big Mount Everest. E algumas vezes parece como se fossem aqueles montanhistas, aquelas pessoas que estão escalando o monte pela primeira vez e vão para o Everest, para escalar o monte mais alto do mundo. And they don't have knowledge in alpinism. Então eles não têm ainda conhecimento nenhum nessa área, né, de alpinismo. They don't have knowledge how to overcome very difficult places on a mountain. Eles não sabem, né, como superar alguns lugares bem difíceis naquela caminhada na montanha. And then, if they lead other people, those people could be wounded or even die. E se eles liderarem outras pessoas ali naquela caminhada, essas pessoas podem se machucar e até morrer naquela caminhada que eles vão guiar elas. I don't want to give you a threat or give you fears that you cannot help people. Eu não quero trazer medo para vocês que vocês não podem ajudar as pessoas. Actually, you can help people in 90% just properly listening them. Na verdade, você pode ajudar uma pessoa até 90% se você souber ouvir ela da maneira correta. And if people feel your warmth, your care and your support, they will be able to come with their own answers on their problem. E se a pessoa sentir, né, o seu carinho com ela, seu cuidado, a sua forma de abordar ela, elas vão conseguir ali caminhar com você, caminhar nos próprios problemas dela. We have a problem, yeah? Tá. But there is definitely some kind of areas that need specific knowledge. E sim, tem áreas nas nossas vidas que a gente precisa de um conhecimento específico. Or if you feel like you don't have experience, you don't need to have pride, and you can to pass this person to another specialist. E se você realmente não tem conhecimento, você precisa sim direcionar aquela pessoa para um especialista naquela área. Or you can ask a person, can I ask somebody advice, some specialist advice? Você pode pedir para a pessoa, eu posso pedir algum conselho específico para um especialista? You know, working with people, I work with people more than 20 years. I never met somebody who would say no. If I'm helping them and I would say, you know, I need advice, it's kind of difficult, they would say, yes, I release you, ask for help. I will disclose information. Then I will, for example, call Janet or Vicky, somebody. Sim, ela está falando que muitas vezes ela esteve em momentos que ela estava aconselhando alguém e ela chegou e teve que pedir ajuda para uma amiga e direcionou aquele caso que ela não sabia como lidar e, por exemplo, pediu a Vicky,
pediu alguma outra conselheira que tenha um conhecimento maior para poder lidar com o caso daquela pessoa. And you have here Damaris, who is your pastor. You can always ask person permission to go and ask advice. Então você tem aqui a Damares como sua como sua pastora, e ela também pode te ajudar com alguma situação que você não está sabendo e ela direcionar para uma pessoa que tem maior conhecimento. Okay, here is upside down heart. So, if you are going into hidden area or blind area, se você então está indo nessa área que está guardada ali, ou então naquela área escondida, like guarded and then secret, yeah, I understand. So then you might need specific knowledge. Você nessas áreas você talvez precise de um conhecimento mais específico para lidar com a pessoa. So let's look now. Who is helper? Então vamos ver agora quem que é o aconselhado. So helper is a person who is ready to help others. Aí, Helper is a person who is ready to help others. então está falando do ajudador. Ajudador é aquele que está preparado para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Not everybody wants to help other people in their emotional healing. Então não é todo mundo, né, que está disposto a ajudar as pessoas por uma cura emocional no momento difícil que ela está passando. So this person will not tell another, this is your problem, just fix this and this and this. Então essa pessoa ela não vai chegar para a pessoa que está com problema falando assim, ó, isso o problema é seu, você fez isso errado, e você precisa de fazer assim, 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 e isso vai consertar. But this person will walk alongside together with the person who is helping. Mas essa pessoa, ajudador, ele vai andar do lado dessa pessoa que está pedindo ajuda, esse aconselhado. So if I'm a helper, I'm trying to help another person to understand his problems and come to decision. Então, se eu sou um ajudador, eu vou ajudar aquela pessoa que está precisando ali de um aconselhamento, andando do lado dela para que ela entenda os problemas dela e chegue a uma conclusão e uma ação. Seeker, it's that person who wants help. Então, o aconselhado é aquela pessoa que está procurando ajuda. So not everybody wants help. Nem todo mundo quer ajuda. We talked yesterday on questions. There is people who believe that they are doing everything right and they don't want help. They will not be open to you. E nós falamos ontem que tem pessoas que elas pensam que elas estão fazendo tudo certo na vida delas, elas não precisam de ajuda e elas não vão ser abertas com você. So, and also the seeker is not passive. He is actually very active. E o aconselhado, ele não é uma pessoa passiva ali que só vai receber. Ele, na verdade, ele é uma pessoa ativa. Ele vai estar, interagindo com o ajudador. So you see, you are not giving the answers to the person. Então, o ajudador não está dando respostas para a pessoa que está pedindo aconselhamento para ele. Because then, if it will not work for them, or they understood you incorrectly, you will be blamed. Então, se você ficar dando conselhos e respostas para aquela pessoa, pode ser que aquilo não vai responder ali a necessidade daquela pessoa. E se você der um conselho e ela fizer e der errado, ela vai culpar você que deu o conselho. So, and also we all have different personalities. E cada pessoa também tem personalidade diferente. And let's say I'm saying to a woman, talk with your husband, tell him your feelings. E eu posso falar para uma mulher, conversa com seu marido e abre seu coração para ele, fala dos seus sentimentos para ele. And I mean that they will have peaceful conversation and she's talking like that. You are so bad. E eu tô na minha mente dando aquele conselho pensando que ela vai conversar com ele, de uma forma mais calma, e aí ela chega, vai falar com ele e começa a falar de uma forma muito agressiva e gritando com ele. So they need to come with their own decisions and they're responsible for their problems. We will talk about this more. Então a pessoa que está sendo aconselhada, ela precisa de chegar às próprias decisões dela. When you're climbing mountain, you have a plan from which side you will go. Então é como se fosse escalando a montanha. Quando você está escalando a montanha, você tem um plano para sondar que lado que você vai pegar daquela montanha para começar a escalar. So you need to know from the person what they actually want.
E você, como o ajudador, precisa perguntar para a pessoa que está sendo aconselhada, para ela, o que você quer? So I can, as a helper, can assume that they want, for example, in a problem to fix the problem, but they think how far they can separate in a problem. I mean, friends. Vamos dizer, eu como ajudador, eu vou olhar para a situação da pessoa e estou pensando aqui na minha cabeça que essa pessoa quer que eu conserte esse problema dela. E ela não quer que eu conserte o problema dela, ela quer que eu ajude ela, por exemplo, que mantenha um pouco de distância daquela pessoa. So always ask what they want. Então você tem que sempre perguntar para a pessoa, o que você quer nessa situação? But what they want, they had to go along with the God's word and with biblical principles. E tudo que eles colocarem para você, isso tem que estar alinhado com princípios bíblicos e com a vontade de Deus. One young guy came to me and he said that when I asked him, what do you want, how I can help you, he said, can you help me to return this girl? I was sure that she will be married with me. Um jovem veio para mim e falou assim, eu perguntei para ele, o que você quer? Ele falou assim, você pode me ajudar para que a minha ex-namorada possa voltar comigo? And she is already married. E ela já estava casada. Yeah. And I'm saying, I cannot help you in that. E eu falei com ele, me desculpa, mas eu não posso te ajudar nessa situação. He's saying, she didn't hear God. God said we will be married. Ela não escutou a Deus. Deus falou para mim que a gente ia casar junto. I said, I don't know what she heard, what she didn't hear. She is already married. That's it. E eu falei, olha, eu não sei o que ela escutou, o que você escutou, mas uma coisa é fato, ela já está casada e não tem jeito de voltar atrás com isso. She is not yours. She is married. Ela não é mais sua, ela está casada. So, check the plan. It's with biblical principles. Então, checa o plano dessa pessoa, se essa pessoa está alinhada com os princípios da Bíblia. So then we need to remember that we cannot help without God. Então nós temos que lembrar que nós não podemos ajudar as pessoas sem Deus. God knows this person much more than you know him. Deus conhece essa pessoa muito mais do que você conhece aquela pessoa ali. And God is working in their heart. So you are just coming along with the Lord. So develop your ear to hear him. Então entenda que Deus já está trabalhando na vida daquela pessoa. Desenvolva o seu ouvido para escutar o que Deus tem para falar a respeito daquela pessoa. After each counseling, I'm checking with the Lord, did I hear him or maybe I didn't hear him that well. E toda vez que eu estou num aconselhamento, eu sempre estou atenta, eu estou ouvindo a Deus. Qual que é a direção que Deus está dando aqui para a vida dessa pessoa? So also we need to remember that purpose of help is to help another person. Então, o propósito do ajudador é ajudar uma outra pessoa. We cannot care about our reputation. Nós não podemos estar preocupados com a nossa própria reputação. We have to have ability to say, I don't know this. E muitas vezes você vai lidar com situações que você tem que ser verdadeiro e falar assim, eu não sei isso, eu não sei como lidar com essa situação sua. And it's true that almost all healing lays in relationship with Lord our Father. E isso é verdade que toda a cura, ela está baseada no nosso relacionamento com Deus. Intimate relationship with the Father. Com um relacionamento íntimo com Deus. So you are able to help. Então você tem capacidade de ajudar uma pessoa dessa forma. But definitely there is some a little specific knowledge you need to have. E certamente há um conhecimento específico que você precisa de adquirir para poder aconselhar as pessoas. So never think about your reputation. Nunca pense a respeito da sua reputação. Good doctor is taking X-ray, and then what he's doing, he's bringing to another doctor and saying, what you see here. Então, o que ela está querendo dizer é assim, não confie demais em você mesmo. Por exemplo, um médico, se ele pega ali um raio-x, ele vai olhar a situação de uma pessoa, e ele não sabe direito ler aquele raio-x, ele não sabe o que está entendendo ali, ele leva para um outro médico e pede a ajuda dele. Olha, me ajuda a entender aqui essa situação. É isso mesmo? Okay. Now, in the help of other people, we will use simple tool. E para ajudar as pessoas, nós precisamos de ferramentas básicas. And this tool is traffic light.
E isso nós vamos mostrar aqui através como se fosse de um sinal de trânsito. So with the help, we have 4 main stages. E com o ajudador, ele tem 4 estágios. Person have to explore himself. Primeiro, ele tem essa pessoa que vai ajudar, ele tem que explorar ele mesmo. Then understand why he is doing what. Seeker has to understand him, to explore himself. Então, a pessoa que está querendo aconselhamento, ela tem que explorar primeiro ela mesma. So let's say he is using drugs. Vamos dizer que essa pessoa está usando drogas. He needs to understand the root why he's using drugs. Essa pessoa tem que entender a raiz por que ela está usando drogas. So then he is exploring first stage. Então essa pessoa vai tentar sondar o que está acontecendo nela ali que está levando aquele comportamento. Then second stage, he understands where is his vulnerable places, why he is using drugs. Então no segundo estágio ali, essa pessoa já vai ter um autoconhecimento. Ela vai começar a entender, me parece que é essa situação que aconteceu na minha vida e isso está me gerando um sentimento que está me fazendo usar droga. Maybe it's pain, maybe it's rejection, loneliness, or maybe I just need to color my life a little bit. It's too boring, so I will use drugs. Então talvez é uma dor, talvez a pessoa tá sentindo vergonha, então a vida dela está muito chata, ela não está feliz com a vida dela e ela quer fazer a vida dela mais animada e ela está usando drogas, por exemplo. So then he understands himself, then he makes decisions, and then he acts. Let's do in turns, I'm sorry. Então essa pessoa vai entender ela mesma, depois ela vai tomar uma decisão com relação àquilo que ela está entendendo. Vocês estão olhando aqui, né, do lado ali onde está o processo do aconselhado. Nós estamos passando nessas fases ali. Vocês estão acompanhando? Verde, amarelo, laranja, agora nós estamos no laranja. E aí vamos chegar no Make vermelho. decision, okay, I will stop and I will do that and that to stop the drug. Então eu vou tomar uma decisão. Eu não quero mais, eu entendi o que está acontecendo comigo, por que eu estou fazendo isso, e agora eu quero parar, então eu vou fazer dessa forma para parar. Then he is acting on that and he needs to be accountable to you. Então ele vai para a última parte, que ele vai prestar contas para alguém daquilo, como é que está o processo dele, e ele vai agir em cima daquilo. And you cannot be too nosy, but they need to be accountable to you. Ele não pode ficar escondendo as coisas. Ele tem que prestar contas para uma pessoa como é que está o processo dele. O que essa pessoa está fazendo naquela área ali para ter um crescimento e uma cura. And you can be specific, how much and how long. E essa pessoa tem que ser específica naquilo que ela vai fazer. O quanto que ela vai fazer e por quanto tempo que ela vai fazer aquilo para receber ajuda ali, para ser curada. Drugs once a week or drugs every day or what it is? Por exemplo, eu vou usar droga uma vez por semana só, porque eu usava todo dia. Não, eu vou usar 2 vezes por semana. A pessoa vai dar um passo, de alguma forma. The same with pornography and other things. Okay, pornography every day, how many hours, what it is? Então, por exemplo, pornografia. Se a pessoa é viciada em pornografia, qual que é o problema dela? Quantas horas você passa com a pornografia todo dia? Então, você vai parar de usar isso, o que está acontecendo? Você está usando quantas vezes por semana? Eu só estou usando uma vez por semana. Você está melhorando? Como é que está seu processo? Then, we are going from green light, it's ups and downs, stoplight. Então, você entende que nós estamos começando ali da luz verde, né? Mas algumas vezes a pessoa pode subir e descer nisso aí, oscilar. So you're building your trust with the green light. They are telling you what they want to tell. Então, no começo, o ajudador, ele vai desenvolver com a pessoa ali, com o aconselhado, né, cordialidade, vai gerar aquele ambiente de segurança para que haja a pessoa explorar ela e confessar as coisas gradualmente para ele. So we need to build this trust to use warm empathy and respect. Vicky will teach us about this. E nós precisamos, né, de construir isso com uma cordialidade, seria você abraçar, ser mais carinhoso com a pessoa ali, saber receber a pessoa, uma empatia, que a Vicky vai estar falando disso, e respeito. Then when see that person is ready, we can go a little bit on a yellow light.
Então, se você vê que você já construiu essa estrutura, né, que já está um ambiente de cordialidade, empatia e respeito, você já pode ir para a próxima fase, que é ali na parte amarela. And then if their yellow light becomes green, they are open and tell you more. Então, aquela luz deles verde, ela está se tornando como se fosse laranja, e eles gradativamente estão abrindo mais a vida para você. Then you are going into a deeper, like yellow with the arrow light. Então você está indo ali para essa parte que ficou já do amarelo para o laranja, que já é uma coisa mais profunda. A pessoa já está abrindo bem a vida dela para você. And it becomes green. They're talking about this. E isso está verde porque eles estão trabalhando aquilo ali, eles estão conversando sobre aquela situação. So then you're going into red light, but it becomes green because they are open with you. Então, entenda que quando você vai chegando nessas partes profundas mais aqui, quando essa pessoa já está abrindo tudo isso, ela precisa de estar com o que está na luz verde ali. Você tem que manter essa empatia, esse respeito, essa cordialidade, para ela poder ser capaz de continuar indo mais profundo e compartilhando mais. It's like girl is coming to me and saying that she has fears to walk alone in the evening. She has what? Fears to go walk alone. To walk Por alone in the exemplo, uma menina chega para mim e começa a falar assim: olha, eu tenho medo de andar à noite sozinha. Maybe it's a little bit different in Brazil, but in Ukraine we can walk actually in the evening. That's okay. Talvez aqui no Brasil seja um pouco diferente isso, mas na Ucrânia você pode andar à noite sozinha na rua. So let's, yeah. So and I'm asking the girl in Ukraine. I'm asking, you're afraid to walk in the evening? Were you actually sexually abused? Então, para essa menina que está lá na Ucrânia, que é um lugar mais seguro, eu vou perguntar para ela na seguinte questão: por que você está sentindo medo de andar à noite assim? Você já passou por algum tipo de abuso? So I went immediately in the red light, and it's right. E vamos dizer que eu posso chegar e falar assim: você já passou por algum abuso sexual? Quer dizer, eu estou saindo da verde e já estou indo direto no ponto lá embaixo, na área vermelha. Então isso não é saudável. So now Vicky will teach us how to do this progression and how we will go into yellow with light and red lights, and it will become all the time green. Então, o que nós queremos aqui é o seguinte: quando está vermelho, significa para, né? Está vermelho. Então, ela quer que tudo isso se torne verde. Quando está superficial, eu estou aqui no verde, eu estou compartilhando, ainda está aqui. Se eu vou direto para o ponto ali embaixo, né? Eu estou no vermelho, eu não posso ir direto. A Vicky vai estar explicando isso aqui. Então, nós queremos que gradativamente eu vou passando para cada sinal e que todos esses sinais se tornem verde. That's really good. Keep going. Continua. Okay. We want warmth. Agora nós vamos começar aqui com cordialidade. Here we see the real foundation of listening. Aqui nós estamos vendo o fundamento de escutar. Warmth, empathy, and respect. Cordialidade, empatia e respeito. And the first one we're going to look at is warmth. Então a primeira coisa que nós vamos olhar aqui é cordialidade. Does that say anything? Yeah, it says communicating care with sympathy. Go ahead. Então, o que é cordialidade? Comunicando cuidado com simpatia. Think about how you feel when it's a really hot day and somebody offers you a cold drink. Imagina que você está num dia bem quente e alguém chega para você e te dá uma bebida gelada. Or you're so tired and you're walking and somebody passes you in the car and says, "Do you need a ride?" E, por exemplo, você está andando na rua, está super cansado, aí um amigo te vê ali, chega com um carro, para e fala assim: você quer uma carona? Pretty nice. Yeah. Muito bom, não é? Okay. So without a lot of words, kindness and care are shown to you. Então, sem muitas palavras, né, cuidado e simpatia é mostrado para você. Você pode mostrar às pessoas. These people are showing you warmth. Então, essa pessoa está te mostrando
essa cordialidade. They're showing a caring type of love. Eles estão mostrando um cuidado, um amor cuidadoso, A gentle look, um olhar gentil, a warm smile, ela fala como um sorriso quente, como um sorriso cordial. maybe it's your tone of your voice. Talvez o tom da sua voz. These all communicate warmth. Então tudo isso está comunicando essa cordialidade. Go ahead. Filipenses 2, de 1 a 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. So we can do a lot of actions that show warmth. Então nós podemos mostrar muitas ações que vão mostrar cordialidade. And then when you put that with your voice tone, E quando você ajusta isso com o seu tom de voz, it shows friendliness, você está mostrando que você está amigável, it shows consideration. que você está mostrando que você tem consideração pelaquela pessoa. So we're going to look at this. Just that. See this diagram? Tá vendo esse diagrama aí que nós estamos vendo? How much in this diagram, which color do you think is actual words? Quanto desse diagrama ali, qual a porcentagem ali que você pensa que na sua comunicação é as palavras que você está falando? So you're trying to help somebody and you're thinking hard what to say. E vamos dizer que você está tentando ajudar uma pessoa e você está pensando ali bem profundo para ver quais palavras você vai usar para falar com aquela pessoa. Which color? Qual cor que você fala ali que seria as palavras que vocês estão falando? Qual? Preto? É isso? Ali é um verde escuro, seria um verde mais claro e seria, vamos dizer, um amarelo. O qual que vocês diriam que seria as palavras? Qual porcento da comunicação ali é mais efetivo, que nós estamos perguntando? O que você acha, qual o poder da sua palavra na sua comunicação? O que você está falando? Which one? Qual? O verde? Verde escuro? Verde claro? The green, the light green. Oh, yeah. We can think our words are very important. A gente pode pensar que as nossas palavras são muito importantes. But actually, Mas na verdade, our words are 7%. o conteúdo das nossas palavras na nossa comunicação são somente 7%. See, we work so hard to say things right, Então nós estamos trabalhando duro ali para falar as coisas corretas para a pessoa, but really what is most impacting mas na verdade o que é mais impactante are non-verbals. é o que não é verbal. So you can see this pie chart with different percentages. Então você está vendo aí esse esquema com várias porcentagens divididas ali. But they will always show it with this ratio. Mas tudo Like the ratio, the same kind of. e ele está todo mostrando assim essa divisão, dessa forma como está dividido ali. So actual words are 7%. Então o que a gente pode ver ali é que o conteúdo das nossas palavras tem influência de 7% na nossa Tone of comunicação. voice, O 38%. tom da nossa voz tem 38% de influência. And non-verbals, 55%. E a mensagem corporal, que é o não verbal, é 55%. So 93% of your conversation is non-verbals, which are your actions and your voice tone. Então 93% da sua comunicação é o seu tom de voz e a sua mensagem corporal, que não é verbal. That's amazing. Isso é incrível, não é? Yeah. And what it is it's kind of a relief. E o que é isso? Isso é como se fosse um alívio, né, para nós. Because if I can learn to listen well and respond well with my tone, I've really already helped. Então, se eu aprender a ouvir bem e saber interagir bem com a pessoa num tom correto, eu já estou ajudando ela. Everyone can learn warmth. Todo mundo pode aprender a ser cordial com as pessoas.
Some of the things about Jesus that made him made people feel so secure was his warmth. Eu penso que uma coisa em Jesus que fazia as pessoas ficar tão seguras perto dele, com certeza era essa forma da cordialidade com a qual ele lidava com as pessoas. When Jesus ministered to the children, he used much more than words. Quando Jesus ministrava para as crianças, por exemplo, ele sabia muito mais do que só palavras. So warmth invites a person. When you extend warmth to a person, it invites them to be open. Então, quando você estende cordialidade para uma pessoa, você está convidando aquela pessoa a ser aberta com você. I want to show you just. Can I say that? Yeah. I want to show you this thing. It's called solar tea. É uma expressão americana que se chama chá ao sol. Do you know the word acronym? It doesn't matter. Okay, so in America, it's very popular to take cold water in a jar, put it in the sun, and let the tea make solar tea. Então, na América é muito comum você pegar uma jarra assim cheia de água, colocar ali o chá e deixar ao sol ali. And so the authors of this teaching did this like an acronym, but it doesn't matter. O autor dessa é como se fosse uma figura de linguagem, né? Eles estão usando ali uma simbologia que eles têm lá de conversa, né? Que eu vou colocar aquele chá ali na varanda e vou ter igual tomar um chimarrão, igual a gente faz. Um processo de tomar um chá junto com a pessoa. Entendeu? Does that spell something? Is that a word? Não. No. Okay. So it doesn't matter. So in translation, the very first thing we A need. tradução foi um pouco difícil, então a gente tentou colocar ali. In English, it spells something. E em inglês isso significa justamente o que eu estou falando com você, esse processo dessa comunhão ali num momento que eu vou tomar um chá com a pessoa, uma bebida com a pessoa. É mais ou menos isso que eles querem passar. But I just thought of something before I tell you this. É que apiarta, isso aí significa em inglês isso que eu estou falando. When I said tone of voice, Quando eu falo tom de voz, it's important that you understand what I mean. é importante que você entenda o que eu quero dizer. Tone of voice that invites openness is usually it's usually kind of soft, low. Então, o tom de voz que você que convida a pessoa a compartilhar é um tom de voz mais lento, um tom de voz mais suave. It's not monotone, Não é um tom monótono, but it's rich and it reflects back the mood of the other person. então é rico e está como refletindo o humor daquela pessoa, como é que ela está te recebendo. So it matters your voice tone, Então importa o seu tom de voz. and that's the 38%. Isso seria os 38% que nós estamos falando. And on the nonverbal behavior, E no aspecto não verbal, que seria a linguagem corporal, it's really important that you are aware of your body language. então é muito importante você estar ciente da sua comunicação corporal. Have you ever talked to somebody and you're sharing your heart and they look out the window? Você já conversou com uma pessoa que você está compartilhando seu coração para aquela pessoa e aquela pessoa está olhando para a janela, para o lado de fora, não está nem olhando para você? Ah, tá. Tá, tô entendendo. Or they look at their watch. Ou eles estão olhando assim as horas. Yeah, tell me what's going on. Então me fala aí o que está acontecendo. Ah, não, tá. Pode. O que é que está acontecendo mesmo? Ah, tá. Okay. And nowadays we have our cell phones. E agora nós temos o telefone, né? That's a big problem. Isso é um grande problema. Because if I'm talking to you Porque se eu estiver conversando com você and you see your little light go on, e aí você vê uma luzinha ali pulando no seu telefone, so you quickly go, aí você pega assim, olha de lado assim, e, opa, peraí. yeah, Ah, tá, sim, tô entendendo.
That tells me you're not listening. Isso está me dizendo que você não está prestando atenção em mim. Put your cell phone away. Don't even have it where you can see it. Então tire o seu telefone quando você vai ajudar alguém. Nem deixa ele ali na sua Or frente. turn it upside down. Vira ele de cabeça para baixo, ele tampa ele. It seriously destroys warmth. Isso seriamente destrói essa cordialidade que a gente está querendo. Okay, so now back to our solar tea. Vamos aqui ao nosso chá ao sol. The first one is sensitive seating. O primeiro é o assentar sensitivo. It's very important how you put your chair. É muito importante como você posiciona a sua cadeira perto de uma pessoa. You want to be about an arm's length away, like this. Você quer estar a uma distância de um braço da pessoa, tipo assim. If you're in Ukraine, you can be like this. Se você está na Ucrânia, você pode ficar assim, perto da Or pessoa. maybe Brazil too. No Brasil, talvez também. Hi, how are you? Paz, como Yeah. você tá? Tudo bem? Tipo, a forma que ela tá chegando bem perto. But in America, you can be Mas lá nos Estados Unidos, você vai ficar a uma distância boa da pessoa. we have more space. As pessoas gostam de ter um pouco mais de espaço. So it is cultural. Então, é uma questão de você sentir o momento ali e o estilo da pessoa. But you don't want to be like this. Mas você não quer estar diretamente olhando para aquela pessoa. That's too hot. Isso aqui é muito quente. That person doesn't know where to look. Você está focado demais na pessoa. A pessoa não sabe desviar a visão, ela não tem espaço. So you want to put your chairs a little bit like this. Então você vai botar a sua cadeira um pouquinho inclinada. So you're a little bit at an angle and you can look at the person and look to the side. Então você tem um ângulo de visão para a pessoa e você Oh, pode também sorry. descansar sua visão olhando para o lado. Yeah. Okay? So sensitive seating. Então saber sentar de forma sensitiva perto da pessoa. Next one is an open posture. A próxima é uma postura aberta. So if you're like this, Então se você está assim conversando com a pessoa, which that kind of looks closed. isso parece que você está fechado para ela, né? I've got 5 minutes for you to share your heart. Então eu tenho 5 minutos para você compartilhar o seu coração. O que você quer falar comigo? You want an open body. Então você vai estar com o corpo mais aberto assim para a pessoa. Try not to close your body. Então não fecha muito o seu corpo não. You want your body to say, I care about you and what you're saying. Você quer que seu corpo fale para a pessoa, eu me importo com você e com o que você está falando comigo. The next one is leaning. O próximo é inclinar-se para a frente. So if we're sitting like this Então, se eu estiver sentado assim, and I'm leaning too You- far, e eu estou muito inclinado para a frente com a pessoa, I'm in his space. eu preciso de espaço. But if I'm like this, Mas se eu estou assim, it's a little hard without a chair. é muito difícil, né? Sentar com a cadeira aqui. I'm a little bit distant. Eu estou como distante da pessoa. So what I wanted, when I say leaning, I'm just a little bit forward. Então, quando eu falo inclinar para frente, é você mostrar que você está entendendo um pouquinho para frente. Assim. So I'm saying, yes, tell me, I'm interested. I'm Assim, here. Olha, eu estou entendendo, eu estou aqui. Sim, me conta. Okay? So a little bit leaning. Um pouquinho de inclinação para frente. And the next is appropriate eye contact. E o próximo é um contato, é o apropriado contato visual. Don't stare at the person. Não foca os seus olhos na pessoa, assim. A pessoa, ai meu Deus. Okay. So this is probably the most important nonverbal. Isso é uma das coisas mais importantes no não verbal. In Proverbs, it says that our eyes are the window to our soul. Então, em Provérbios fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma. So I think we all understand this. If we look at somebody's eyes, we can see the pain there. Então, eu creio que todos nós entendemos isso. Algumas vezes, quando nós olhamos no olho da pessoa, nós podemos ver ali a dor nos olhos dela. So it's very important to have eye contact. Então, é muito importante ter um contato visual bom. But don't stare at them. Mas não foca demais nela. Also, if somebody starts to share something that has a lot of shame in it, E se uma pessoa começar a compartilhar com você alguma coisa que traz ali muita vergonha, they might really be going into that deep place. talvez essa pessoa está indo num lugar bem profundo nela,
that's a good time that you can also kind of look down. Isso é um bom momento. Você pode tipo tirar o olho da pessoa, olhar para baixo. You can break eye contact. Você pode quebrar ali o contato visual. Because when someone starts to share from a very deep place, they often will look down themselves. Porque quando a pessoa está compartilhando de um lugar bem profundo nela, ela normalmente ela começa a olhar para baixo um pouco assim. Or they will start crying. Ou então a pessoa começa a chorar. And when they start crying heavy, they look down. E quando ela está chorando e aquilo é pesado para ela, essa pessoa vai olhar para baixo. So Assim. it's kind of a natural thing. Então é como se fosse uma coisa natural. I'm just saying that eye contact is very important, but don't hold it too strong when they go into a deep place. É muito importante o contato visual, mas não segura esse contato se essa pessoa está indo num lugar muito profundo, muito difícil ali. If you break eye contact too much, it shows that you don't care. E se você quebrar muito o contato visual demais, isso mostra como que você não está importando com aquilo que a pessoa está falando. Okay. Next one is relaxation. O próximo é relaxar. Don't fall asleep. Não é para você dormir, não. You know, I have almost done that so many times. Eu já quase fiz isso algumas vezes. Because they're telling their story and it goes on and on and on. Porque talvez a pessoa está contando uma história que vai. And if it's after lunch, Se for depois do almoço ainda, I like, I'm so trying to stay estou connected. tentando conectar com a pessoa ali. Okay. So notice if your body's relaxed. Só nota se seu corpo está relaxado. And if you're kind of tense, Se você é um tipo de pessoa que é mais tensa, then if you just intentionally sort of breathe deep, it will help your body to relax. se você respirar profundamente de forma apropriada, você vai ter um relaxamento. Okay? The next one is touch. O próximo é o toque. Touch is a very strong communicator. O toque é um comunicador muito forte. It's so strong that we need to be careful with it. É tão forte que nós temos que tomar cuidado com isso. In many of our societies, touch can have a sexual meaning. Em muitas das nossas sociedades, um toque pode ter um conteúdo sexual. And there can be some miscommunication with E touch. pode ter um problema de comunicação se você tocar na pessoa. So I know you're a very warm culture, Eu sei que vocês são uma cultura bem assim calorosa, but I still think it's good in a counseling situation mas a gente tem que pensar que numa situação de aconselhamento, to be careful with your touch. nós temos que ser cuidadosos com o nosso toque. It might be that there's been abuse. Talvez aquela pessoa já passou por algum abuso. So I usually say, "Can I give you a hug?" Normalmente eu costumo fazer, eu posso te dar um abraço. And it's okay if they say no, you know. E é normal se essa pessoa chegar e falar, não, eu não quero não. But especially between men and women, probably it's more appropriate to just touch their shoulder or their arm or something. Principalmente um homem e uma mulher, né? No máximo que você vai fazer é você colocar uma mão no ombro, assim. Yeah. You want to be very careful with touch in a counseling type of situation. Então, nós estamos falando num contexto de aconselhamento. Então, tome muito cuidado com o toque físico. Because that's the place that you're sharing from your heart, from the deep place. Porque daí você está como compartilhando do fundo de você. So here's something funny. Aqui uma coisa engraçada. Different cultures show intimacy in different ways. Então, diferentes culturas mostram a intimidade de formas diferentes. So they did a study where they watched couples in restaurants Eles fizeram um estudo observando casais dentro de um restaurante, to see how many times they touched each other. para ver quantas vezes eles tocam um ao outro. So in England, Na Inglaterra, they said the average was 0 per hour. que a média era em torno de 0 para cada hora, nenhum toque. In Florida, America, Na Flórida, nos Estados Unidos, the average was 2 times in an hour. a média era de 2 toques por hora. In Paris, Em Paris, it was 110 times in an hour. 110 vezes em uma hora. And then in Puerto Rico, E em Porto Rico, it was 180 times in an hour. 180 vezes em uma hora.
What do you think, Brazil? Como seria no Brasil? 550 vezes em uma hora. Okay. Okay. Environment. Agora vamos aqui. Ambiente. When we talk about environment, Quando nós estamos falando do ambiente, it's to understand the environment of which you are speaking to this person. é entender o local aonde você vai falar com essa pessoa. So I'm always looking for somewhere where nobody can hear us talking. Então, eu vou procurar um lugar onde eu posso falar com aquela pessoa, que as pessoas não vão ouvir o que a gente está falando ali. And it's good to know that there's no tall plants between you or big vases. Então, é bom saber que não tem coisas, enfeites, vasos, coisas entre você e a pessoa. I don't want any table between us Eu não quero, por exemplo, uma mesa entre nós, because that all creates distance. porque tudo isso cria como um senso de distância da pessoa. So just notice your environment. Então, esteja atento ao ambiente que você vai aconselhar a pessoa. And then the last one is accommodating differences. E o último é acolhendo as diferenças. So what we mean by that is to be aware of your differences with that person. O que a gente quer dizer com isso é para você estar ciente das suas diferenças com aquela pessoa. Most people do not think or feel the same way you do. Muitas pessoas, não sentem nem pensam da forma como você pensa, Or the way you would like them to. ou do jeito que você gostaria que elas pensassem. So for this reason, we really need to extend grace to each other. Por essa maneira, nós precisamos de estender graça um para com os outros. Be available at their level. Então, esteja disponível ao mesmo nível deles. So the next is empathy. O próximo é empatia. You can read that. Empatia é a capacidade de identificar-se com o sentimento do outro. James. Tiago James 1:19. 1:19. Meus amados irmãos, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. This is a very difficult scripture. Isso é uma escritura, uma passagem bíblica que é muito difícil para nós. How many of us are quick to listen? Quantos de nós somos rápidos para ouvir? I'm Prontos para ouvir? I'm quick to talk. Eu sou rápida para falar. We have it reversed. Então nós temos que inverter isso aí. But James is very clear here. Então Tiago está muito claro aqui. Quick to listen and slow to speak. Então esteja pronto para ouvir e tardios para falar, devagar para falar. And this really is empathy. E isso é o que é empatia. Empathy is when we are accurately perceiving the other person's thoughts and feelings. Empatia é quando a gente está percebendo com precisão os pensamentos que a pessoa está passando para a gente, os sentimentos dela. So Gabriel's talking to me, Então, Gabriel está falando comigo, and I'm taking in what he is sharing, então eu estou como captando aquilo que ele está falando comigo, but I need to somehow communicate to Gabriel that I understand. e eu preciso de alguma forma comunicar com Gabriel que eu estou entendendo que ele está falando comigo. And if I just say, "Oh, I understand," he doesn't really know if I did. E se eu somente chegar para ele e falar assim, eu estou te entendendo, ele não está realmente percebendo se eu estou entendendo ele ou não. But if I'm able to take what he said and say it back to him with my own words, E se eu sou capaz de escutar o que ele está falando e como devolver para aquela pessoa, para a pessoa que está sendo aconselhada, em poucas palavras aquilo que ela está me falando, then he can say, "No, not quite like that." não é exatamente isso não que eu quero dizer. And he can bring clarity. E aí a pessoa pode clarear aquilo melhor para você entender. Or he could say, "Yes, exactly." Ou então a pessoa vai falar assim, não, é isso mesmo, é isso mesmo. And we connected. Então nós conectamos. And he knows that I am tracking with him. Então essa pessoa sabe que eu estou como trilhando com ele, caminhando com ele. So this is a skill to learn.
Então, isso é uma habilidade para se aprender, para desenvolver. You don't want to be like a parrot. Você não quer, Like parrot. você não quer ser como um papagaio, period. That repeats exactly what he said. That would be stupid. Você não quer ser um papagaio para a pessoa e ficar, né, de forma ali estúpida, por exemplo, só repetindo o que ela está falando. He'll look at you like, what are you doing? A pessoa vai olhar para você e falar assim, não, o que você está fazendo? But if I could say something kind of tentative, E se eu tentar falar alguma coisa, pode ser até uma tentativa, like, I just want to check that I understood. Is this what you said? deixa eu ver, se eu só checar se eu estou entendendo bem o que você está falando. Você quer dizer isto? Then he can see that I'm truly following him. E essa pessoa pode perceber que realmente eu estou caminhando com ela, verdadeiramente. So empathy acts a little bit like a mirror. Então, empatia, ela age tipo como um espelho. I'm saying back what Gabriel's feelings were and what his thoughts were. Então, eu estou dizendo de volta para o Gabriel os sentimentos dele e os pensamentos dele. And then they can feel like I'm truly connecting and understanding. E essa pessoa pode sentir que verdadeiramente eu estou entendendo ela e estou conectando com ela. Okay. Okay. Respect. Do you wanna say something about it? I don't know what it is. Okay. Sorry. Respect. Respect. Our third area Nossa terceira área, for this foundation of listening para esse fundamento, essa base de ouvir, is respect. é respeito. For the last 2 days, we've been talking about respect in different ways. Nos últimos 2 dias, nós temos falando de respeito de forma diferente. So we want to read here in 1 Peter 2:17. Então, nós queremos ler aqui em 1 Pedro 2:16 a where He 17, talks about respect. que fala sobre respeito. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Tenham a Deus e honrem ao rei. Temam a Deus e honrem ao rei. So respect means that we're communicating that that person has value and worth. Então, respeito significa que aquela pessoa ela tem valor e significado. So the first point of respect is that we need to resist giving them any kind of like pat answers or set answers. Então, nós temos que o que significa isso? A gente tem que resistir a dar tipo de respostas que vão ser inconvenientes, que vão ser ou manipuladoras no momento. It's really bad, actually, when we try to solve the problem for the person. É muito ruim quando a gente tenta solucionar o problema que a pessoa está apresentando para a gente. Or give them some kind of spiritual pat answer. Ou então a gente pode dar uma resposta bem espiritual para ela, assim. Because, see, we need to empower people. Quando a gente capacita as pessoas, You need to know that you can make answers for yourself. você está capacitando a pessoa, ensinando a ela que ela pode fazer as respostas para ela mesma vai achar respostas. That's what Natasha was saying when she said we walk alongside the person. É isso que a Natasha estava falando, nós andamos ao lado da pessoa. And this tells the person that they're worthy. It tells them that they're valuable. Então, isso está falando para as pessoas que elas têm valor, você está dando dignidade a ela. So even if you know the answer, hold it back and wait for them to get it. Mesmo que você saiba a resposta para aquela situação, segura ali, não fala não, espera com que aquela pessoa chegue àquela conclusão. The next area is to encourage them to take responsibility for their problems. A próxima é exercitar a responsabilidade de uma forma com que ela seja responsável pela própria vida dela. Encorajar ela a ser responsável pelos seus próprios atos. Don't get so involved that it becomes your problem. Não fique tão envolvido com a pessoa que aquilo se torna o seu problema em vez do problema dela. Don't drag them down the path that you think will help them. Não arrasta essa pessoa por um caminho que você acha que vai ajudar ela. Their problem is their problem. O problema dela é o problema dela.
And the next area is to not judge them and to not make conclusions about them. A próxima é não seja não julgador, não tire conclusões, não seja crítico com aquela pessoa. You know, they might not be doing things just right or perfect, but don't judge them. Talvez essa pessoa não está fazendo coisas corretas, né? Não está fazendo as coisas da forma que deveria fazer. Não julgue aquela pessoa, não seja crítico com ela. The next area is to pray for yourself, that you can learn how to respect and love people. A próxima área é você orar por você mesmo, para você saber como respeitar aquela pessoa através dos frutos do Espírito. Respect seems so easy until you get somebody difficult. Respeito, ele parece fácil até você lidar com uma pessoa que é bem difícil. What if you don't like that person's personality? E vamos dizer que você não gosta da personalidade daquela pessoa que você está conversando com ela. You need to deal with yourself Você precisa lidar com aquilo dentro de você mesmo, because it will show. porque aquilo pode aparecer ali na frente da pessoa. So we need to pray for ourselves to really have genuine interest in people. Então nós precisamos, né, de orar por nós mesmos para que a gente possa ser genuíno quando nós estivermos lidando com as pessoas. And then this next area is very important for you as a helper. E isso é uma área muito importante para você como um ajudador. You need to extend yourself appropriately. Você precisa de se estender, de se alongar de forma apropriada. Don't try to help somebody when you know you don't have the time. Não tenta ajudar uma pessoa se você sabe que você não tem tempo para ajudar aquela pessoa. It's okay to say, I cannot meet with you today, but I could tomorrow at 10. Então, é normal você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, hoje não dá para encontrar com você, mas depois de amanhã eu vou ter um tempo e eu posso falar com você. The only time I don't do that is if it's a crisis. A única hora que eu não faço isso é se for uma crise muito séria. And it's also good to let people know how long your meeting will be. E é muito importante também você mostrar para a pessoa qual vai ser o tempo que você vai ter para conversar com ela. So I will usually say for someone, we could meet for an hour or an hour and a half tomorrow. Então eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, nós podemos encontrar amanhã e ter uma hora e meia. So this is basically knowing what your limitations are. Então isso basicamente você saber quais são as suas próprias limitações. And the next point is very important. It's confidentiality. O próximo ponto é a confidencialidade. Without confidentiality, you will not be able to develop trust. Sem confidencialidade, você não vai ser capaz de construir confiança. There will be no respect without confidentiality. Não vai ter respeito sem confidencialidade. And we also need to be careful that we don't expose people in prayer times. E a gente tem que tomar muito cuidado para não expor as pessoas no momento de oração, por exemplo. If you want to ask prayer for that person, say you have an unspoken request. Se você quer pedir oração para aquela pessoa, você vai falar que você tem um pedido de oração por uma pessoa sem dar detalhes. Especially in the church like this. Principalmente numa igreja grande. We need Sim. to be careful we're not curious. A gente tem que ser cuidadoso, não curioso. It's not respectful. Isso não traz respeito isso. If you need to share with anyone, the principle is that you go to somebody that is a leader. Se você precisa de compartilhar alguma coisa com alguém a respeito daquela situação, você tem que ir para um líder acima de você. And the last point E o último ponto is to take what people say seriously. é tomar o que as pessoas estão falando com você de forma séria. Don't diminish what they are saying. Não diminua aquilo que a pessoa está falando com você. If it's not important to you, it still could be very important to them. Se não é importante para você o que ela está falando, para eles para aquela pessoa aquilo é muito importante. So remember, warmth, empathy, and respect is foundation for listening. Então, a cordialidade, a empatia e o respeito são fundamentais para saber escutar. And remember that you can help 90% people.
E lembra que você pode ajudar até 90% as pessoas somente escutando. No, I mean 90% in a problem, like only listening properly. Você pode ajudar a pessoa em torno de 90% no problema dela somente sabendo escutar ela. And their healing lays in relationships, intimate relationships with the Father. E essa pessoa vai estar recebendo cura quando ela desenvolve um relacionamento íntimo com Jesus, com o Pai. Okay. So we're helping, and now question, how much we can help? Então, nós estamos ajudando. Agora tem uma pergunta. I remember. Qual o tanto que nós podemos ajudar uma pessoa? Yeah, we're Christians, we're supposed to help. Bible tells us about helping. Então, nós somos cristãos, nós temos que ajudar. A Bíblia nos fala em ajudar as pessoas. And we have to be compassionate, love people. So sometimes we can be overburdened with help. A gente tem que ter compaixão e amar as pessoas, mas algumas vezes nós podemos ficar sobrecarregados quando estamos ajudando. And our help can become not very healthy E a for us. nossa ajuda pode se tornar não muito saudável para nós que estamos ajudando. So it's very important for us to learn that we will not take responsibilities that don't belong to us. Então é muito importante nós aprendermos a não tomar as responsabilidades que não pertencem a nós. We have this expression in Russian language or Ukrainian language, like horse have something over neck and it's burdened by that. Or it's stone on the neck. A gente tem como uma expressão que é como se fosse o cavalo tem como se fosse um cabresco que está preso nele ali, é pesado. Does it make sense for Isso Brazilians? é como se fosse aquela expressão do carro de boi, que tem aquela, eu não sei como é que chama aquilo, jugo, o jugo do carro de boi. Então aquele peso ali em cima. So you as a helper can put on your neck something that doesn't belong you as a helper. Então você como um ajudador, você pode botar um jugo nos seus pescoços, nas suas costas, que não pertence a você. And you become anxious, E você se torna ansioso, you are thinking about problem, você está pensando sobre o problema da pessoa, and you don't have time and strength to for your own life. e você não tem tempo nem força para a sua própria vida. And we as leaders can pray to our work to the ministry. As the leaders, we can pray to on the road to the ministry. Então, por exemplo, o líder pode estar no caminho para ir para a igreja, orando pelos aqueles problemas ali das outras pessoas. We are so busy with ministry, with helping others, with everything, we don't have time for our even spiritual life. Nós estamos tão ocupados com o ministério, ajudando as pessoas, que a gente não tem tempo para investir na nossa própria vida espiritual. Do you know this? Você já viu isso? In Ukraine, it's a lot. Na Ucrânia tem muito. We are so busy with ministry, with helping others, that we don't have time to spend with the Lord. Então nós estamos tão ocupados no ministério, ajudando os outros, nós não temos tempo para o Senhor na nossa vida. We love the Lord, Nós amamos a Deus, but we put too much on ourselves. mas a gente coloca muito peso nas nossas costas. So let's now define what we can put on ourselves and what doesn't belong to us. Então vamos agora definir aquilo que a gente pode carregar e aquilo que não pertence a nós. Scripture Galatians 6, chapter Galatians 6 will help us, verse 2 and 5 will help us to define. Então em Gálatas capítulo 6, o versículo 2 e 5 vai nos ajudar a definir isto. So here is, like, I see that in Portuguese there is two words. Eu vejo que ali em português tem duas palavras. But in Russian language there is one word, burden. E no russo tem só uma palavra, seria o fardo. So you are burdened to help others. Então você tem o fardo de ajudar os outros. So you are spiritual, you have to help to carry burden others. It's in verse 2. E você vai ter que ajudar a carregar o fardo dos outros, uns dos outros.
And also in verse 5, each of us can have to carry our own burden. E também essa palavra define cada um de nós tem que carregar o seu próprio fardo. I see in Portuguese it's two words. Mas eu vejo ali que está em português duas palavras definidas. So anyway, in Greek there is two different meanings on those words. Bom, mas em grego tem dois significados diferentes para essas palavras. And in the first word express very big burden. A primeira palavra significa fardo, que é uma coisa muito grande, um peso muito grande de se carregar. It's baras. É baros. And it's huge load. You cannot carry it yourself. É um peso tão pesado que uma pessoa só não consegue carregar. You cannot carry it. It will crash you. Você não vai conseguir, aquilo vai te jogar no chão. And another word in the number 5 means portion. E a outra palavra que significa portion, que é carga, So it's just part. que é uma parte. So everybody carries their own part. Então todo mundo tem que carregar a sua própria carga individual. And when Paul is talking in Galatians about this, he means something. E quando Paulo está falando em Gálatas a respeito disso, ele está querendo significar alguma coisa ali. It was Roman Empire time, E na época era o Império Romano. and Roman soldiers, they had a knapsack on their backs. E os soldados romanos, eles tinham como se fosse uma mochila nas costas dele. And they would never put away those knapsacks. E eles nunca tirariam aquela mochila das costas dele. So they would fight with those knapsacks. Eles sempre vão lutar com aquilo nas costas. They would go, it's always on them, this little knapsack. E aquele saco, né, como se fosse um saco, uma mochila nas costas, eles nunca deixam aquela mochila de lado. Sempre está com eles. And it was a little bread there in that knapsack. E ali tinha como um pedaço de pão. It was something that their wounds. Tipo um kit de primeiros socorros. It's axe to start a fire. Tinha um machado para ele começar um fogo onde ele chegasse. So it was something very important for them to survive. Então era um kit muito importante que ele carregava ali para ele sobreviver. Let's say if they were wounded, they were laying in a field without conscience. Vamos dizer que eles estão machucados e ele desmaia no campo de batalha sem consciência. And everybody was thinking they are dead, but they were actually just wounded. E aí a pessoa está passando ali os inimigos e pensa que ele está morto, na verdade ele não está morto, ele está só machucado. Then soldier wakes up and everybody left, but he has his knapsack. Aí vamos dizer que ele de repente acorda e todo mundo já foi embora. E ele está ali sozinho, mas ele lembra que ele tem aquela mochilinha dele ali. So he had water, bread, axe for fire. He had something to survive. Então ele tem água, pão, um machado ali para sobreviver. When we are taking too much on ourselves, O que a gente está carregando muito em nós mesmos, then we are becoming rescuers. nós estamos se tornando, quando a gente começa a querer carregar muitas coisas, a gente tenta se tornar tipo salvadores de pessoas. And it is like we are taking knapsack from the person. É como que eu estou pegando aquela mochila daquela pessoa, daquele kit de sobrevivência dela e colocando em mim. And they feel good. They are free. E a pessoa está carregando aquilo ali e ainda se sente bem, ela consegue andar ali, ela está livre. They don't know how to survive. Você tirou aquele kit da pessoa, ela está sem aquilo ali, mas ele não sabe como sobreviver sem aquela mochila. And they can perish in difficult situation. E se você tirar aquilo daquela pessoa, ela pode morrer em uma situação difícil. No, I don't mean physically, but just. Eu não estou falando de uma forma física, é uma forma simbólica aqui. So you need to teach your kids to survive, not to take knapsacks. Você tem que ensinar os seus filhos a sobreviver, não tomar aquela mochila de sobrevivência dele. And you also need not to take knapsacks from your cell group people. E
E você também não tem que tomar do seu grupo de célula, das pessoas que estão na sua célula, aquela mochila de sobrevivência delas. And what's happening, usually these two people who are rescuer and who is not responsible, they are attracted to each other. Então o que acontece é o seguinte, aquela pessoa que gosta de salvar as outras e aquela outra que gosta de ser salva, normalmente elas se encontram. This irresponsible person, he spots in a crowd that person who will take their responsibility. Então aquela pessoa que é irresponsável, ela vai ver umas brechas naquela outra pessoa que gosta de resgatar todo mundo ali. And so they will put it on another person. Oh, carry my backpack. Então essa pessoa vai pegar, tá com um problema na vida dela ali, vai chegar naquele que quer salvar ela e vai colocar a mochila dele nas costas dela. Ah, carregue isso para mim, por favor. So we need to be careful. Então nós temos que ser cuidadosos. We can get exhausted, A gente pode ficar exausto. and we will start to hate even helping other people. E aí a gente vai chegar num ponto que a gente vai começar a odiar ajudar as outras pessoas. Also, we need to be careful not to get our self-esteem from helping other people. E a gente tem que também tomar cuidado para não pegar a nossa autoestima daquilo que a gente está fazendo, de ficar ajudando as pessoas. So you need always to identify, is it baras or is it portion? Então você tem que sempre entender se é um fardo que você ajuda a pessoa ou se é a sua própria carga individual. Let's say somebody has an addiction. Is it baras or is it portion? Vamos dizer que uma pessoa tem um vício. Isso é um fardo ou é uma carga? What do you think? O que você acha? The first one, the fardo. Yes, it's true. It's baras. É os baros, o primeiro. They cannot overcome addictions on themselves. Então o vício, essa pessoa não consegue vencer o vício sozinha. So they need other people to help. Então ela precisa de uma outra pessoa para ajudar ela. Rehab centers, support groups, support of other people, prayer to be with them. Então, um centro de reabilitação, grupos de suporte, uma pessoa que tem conhecimento para poder ajudar ela. But they need in their work, in that one also their portion. They need to learn, they need to study, they need to explore themselves. Mas ele tem a própria porção dele no processo de cura dele, a carga dele. Então ele tem que estudar, ele tem que buscar a Deus, ele tem que fazer o para casa dele. Homework in school, is it portion or baras? O para casa na escola é um fardo ou é uma carga? Carga? Fardo? Some parents will say baras. They will do homework instead Alguns of pais children. podem falar que é fardo, né, que eles têm que fazer para eles. No, it's portion. Não, é carga. They are responsible. Eles são responsáveis. You can help a little, that's true. Para casa é deles, a responsabilidade é deles. That's Você okay. pode ajudar um pouco eles ali, sim, sem problemas. But it is their responsibility. They need to learn English, or they need to learn Portuguese, or history, or geography. É a responsabilidade do filho que tem o para casa. Ele precisa de aprender o inglês, a geografia, a história, o que seja. A responsabilidade é dele. Okay. So you got the point, yeah? Vocês entenderam o ponto, não If é? something is happening in the members of the church really difficult, Se alguma coisa está acontecendo entre os membros da igreja que é muito difícil, is it baras or is it portion? Let's say somebody like had family member died. vamos dizer que um membro da igreja aqui perdeu um ente querido. Isso é um fardo ou é uma carga? Baras or portion? Fardo ou carga? Baras. They cannot function even. É um fardo, eles não conseguem funcionar. They cannot think, they don't know what to buy in a store. They need help of other people. A pessoa pode estar For a tão while. impactada que ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue ir na esquina comprar alguma coisa, não consegue pensar direito. So I think you got it. Eu creio que vocês entenderam, So não I é? want to finish with parable of Samaritan guy. Eu quero terminar com a parábola do bom samaritano. So there was Jew who was going from one city to another city, Então tinha um judeu que estava indo de uma cidade para uma outra cidade. and bad people beat him,
E aí chegou os ladrões ali, bateram nele. So he lays there in the blood, E aí ele está ali caído no próprio sangue no meio da estrada. and then priest is passing, E aí, como os senhores da lei, ou então vamos dizer um pastor ou uma pessoa que, né, de um cargo assim dentro da igreja, okay, I don't have time, olha para aquele ladrão, aquela pessoa caída no chão I ali, need to hurry to church. olha para ela e fala assim: ah, bom, eu não tenho tempo para ajudar essa pessoa não, eu tenho que ir I para a cannot. igreja hoje, I cannot help. eu não posso ajudar. So then Levite is going. Entendeu? E aí um levita, quer dizer, alguém do ministério de louvor, passa ali do lado daquela pessoa, Okay, I don't have time, it's not my business. vê aquela pessoa caída no chão, fala assim: ah, não tem tempo não, Ok. isso não é da minha conta não. I'll pray for you that somebody else will help. Ah, eu vou orar por você para que alguém venha aqui e te ajude. Yeah. So then Samaritan is going. E aí o samaritano, né, que é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa, So he um puts. ateu, por exemplo, está passando na rua. So Samaritan puts him on a horse, E aí ele pega aquela pessoa, coloca ela, por exemplo, num cavalo, and he's bringing him to hotel leva essa pessoa para um hotel and stays with him to the end of his life. e fica com ele, com aquela pessoa para o resto da vida dele ali, cuidando dela. No, Não? no. Não? So he put him on his donkey, not horse, donkey. Coloca no burrinho, não é o cavalo. Yeah, put him on his donkey, brought to the hotel, Então colocou ele no burrinho dele, levou ele para um hotel. and said to the owner of hotel, okay, here is money. I will come back from my business trip and I will give you more if you need. Ele chega para o cara do hotel e fala assim: olha, toma aqui dinheiro para pagar a estadia dele aqui. Se ele precisar de ficar mais, você pode deixar ele ficar aí, que eu vou voltar da minha viagem, eu volto aqui e te pago o resto. So, but he didn't cancel his business trip. He was on business. Ele, na verdade, não cancelou, né, os negócios que ele tinha para fazer, os compromissos dele. Ele foi fazer as coisas dele. So, in helping others is a good principle to take care of ourselves. Então, em ajudando os outros, um bom princípio é nós cuidarmos bem de nós mesmos. To take care, to spend time with the Lord, to grow spiritually. Então, é você cuidar de você, ter tempo com o Senhor, crescer espiritualmente. To take care about our soul, our heart. É cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, To take care about the body cuidar do seu corpo, in order to help others. para que você esteja pronto a ajudar aos outros. You understood? Vocês We are entenderam? taking care of ourselves Então and eu we are helping cuido others. de mim primeiro para poder ajudar os outros. We wanted to say thank you to all of you. Nós queremos agradecer a todos vocês. Спасибо. Dizer muito obrigado. Participa. It's been a real privilege to be with you for 2 weeks. Foi um grande privilégio estar com vocês durante 2 semanas. We taught a lot, A gente ensinou muito aqui, né? and it was really wonderful to be with you. E foi maravilhoso estar com vocês aqui. You've been so open and responsive, Vocês estão tão abertos e respondendo tão bem. and we've had a lovely time with you here in Nós the tivemos church. um tempo amável aqui com vocês nessa igreja. Yes. For Adorável. me, I actually dreamed to come to Brazil. Para mim era um sonho vir para o Brasil. Yeah, and my dream came true. Thank you very much for invitation. E o meu sonho se transformou em verdade. Muito obrigado pelo convite de vocês. And I have you in my heart. You are so wonderful people. E eu tenho vocês no meu coração. Vocês são pessoas maravilhosas. And a big thank you to E Gabriel. um grande Yeah. obrigado, Gabriel. Vamos orar por eles. We are going to pray for you. In Portuguese, okay? Yes. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Vicky, pela vida da Natasha, pela vida do Gabriel, pela bênção que eles foram todos esses dias para nós.
nós pedimos que Tu abençoes o seu ministério, a sua vida, que eles recebam também a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.